Então então é o seguinte, Bárbara. Então é o seguinte, Bárbara. Eu quero dizer para você o seguinte, que essa questão que eu tô vendo, me impressionando com essas coincidências, entendeu? É só o início, porque é como a criança quando recebe um novo brinquedo, entende? Um novo brinquedo, ela fala, poxa, que legal, é vermelho, tem as lanterninhas, acende a luz, entende, Bárbara? Entendeu? Eu não tô vendo o teu rosto. Vá um pouco para baixo, eu não tô vendo o rosto. Vá um pouco para baixo. Então, quando a criança recebe um brinquedo, ou então a pessoa compra um carro novo, uma casa nova, ela veja que legal, tem essa coisa, entende? Fica toda, digamos assim, excitada, certo? É. Depois ela começa a usar, a segunda etapa, ela começa a usar tanto, brincar tanto com o brinquedo. Depois vai se habituando, e o brinquedo fica igual aos outros, entende? A mesma coisa uma música, por exemplo, a música. Não sei se você já percebeu, mas quando você escuta uma música que te mexe com você, tá? Você escuta ela por um tempo, depois ela acaba ficando uma música que ela gasta aquela coisa que te emocionava já. Depois que você escuta 100, 200, 300 vezes depois, ela não tem mais aquela poder, não é isso, vai? É. Então, isso mesmo, essa coisa que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a ler as coincidências que tem no mundo, as coincidências, entende? Porque tem coincidências, tem infinitas coincidências onde você vai. E se você fala, se você pensa, fala e faz as coisas, pensamentos, palavras e ações puras, entendeu? Em sintonia, puras, mas não somente puras, tem que ser em sintonia com a Bíblia, entende? Porque essa a vantagem, essa é o meu brinquedo que eu encontrei. A Bíblia, mas não são as escrituras, é o que está no meio, é o entrar entre as linhas das escrituras. Por exemplo, falar a história de Golias, né? A história de Golias, aquele gigante mau. Você tem que usar essa história para aplicar no presente. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa muito alta, você pode tratar, você pensa naquela lenda de Golias, porque Golias fazia parte de um povo diferente. Os filisteus, os judeus não tinham uma pessoa alta assim, altíssima, entende? Eles não tinham, nunca tiveram uma pessoa altíssima. Aqui na Itália, por exemplo, os bárbaros, não sei se eu já te falei, os bárbaros, eles eram muito mais altos, entende? Eles eram muito mais altos. Os europeus eram máximo 1,70 de altura, entende? Isso sabe pelas tumbas, pelas tumbas de morto, porque quando até acabar o Império, for invadido o Império Romano, as tumbas eram pequenas, depois ficaram grandes, entende? Quero dizer. Então, praticamente você tem que, então, entender que uma pessoa alta, você tem que ficar com o pé atrás. Tem que ficar um pé atrás, porque ela pode ser empurrada. Aí que Satanás se aproveita, porque a pessoa não é que seja mal, ela é empurrada ao mal por Satanás, entende? Então, se a pessoa tem uma característica assim de um povo, ou Golias, ou então Esaú, que era muito peludo, ela é empurrada por Satanás a fazer as coisas empurrada por Satanás, entendeu? É empurrada mais facilmente. Não quero dizer que a pessoa seja maldosa, entende? Mas ela é mais facilmente influenciada pelo mal, entende?
Seja pessoa peluda, seja pessoa preta, seja pessoa... todos os defeitos, né? Então, por que a minha irmã era tão mal? Ela tinha um problema na língua, a língua dela era tudo cortada, assim, problema digamos assim, de constituição, entende? Isso era um problema. Por isso que nos filmes, às vezes, eles fazem uma pessoa que falta a mão, ou que tem uma mão de postiça, ou que tem, por exemplo, o capitão, né? Aquele capitão, aquele barba negra, aquela pessoa lá, apesar que era barba negra, já a barba, já que era negra, já é uma coisa que é negativa, né? Então, mas acontece porque a barba de Adão, ela não era negra, porque Adão foi feito com com argila, entende? Com argila, entende? Deus fez Adão com argila. Então, praticamente, ele tinha os olhos marrom, os olhos cor de argila, o cabelo cor de argila, tudo argila, entende? Tudo argila. Então, praticamente, Deus fez então, praticamente, a barba argila, tudo argila. Então, praticamente, o preto o cabelo, a barba preta, cabelo preto é uma marca, né? Uma marca. E o loiro também, eu acho que o loiro também é uma marca, né? Não é Adão, o loiro, não é Adão. Mas eles consideram Adão como se fosse um anjo, porque a última novidade que eu tive é que quando Jesus, ele se transfigurou, né? Ele virou na luz, assim, entende? Então, praticamente, daí eles colocam Jesus com olho azul, mas com olho verde ele não tem. O olho verde, se você vai ver, Bárbara, no mundo inteiro só tem 2% de pessoa com olho verde. Por que isso? Você pode entender isso pelo fato que o olho verde, ele não é natural do ser humano. Os mamíferos não têm olho verde. Tem tudo olho marrom. O único mamífero que tem olho verde e olho diferente dos outros é o gato, entendeu? Por isso que o gato é considerado, na cultura egipciana, ele era um deus na cultura egipciana, e o gato, não sei se você vê, mas o olho do gato é assim, né? É assim, é como uma folha, assim, né? Então, ele praticamente, ele é parecido com o olho do jacaré, com o olho da serpente, que também tem, ela é assim, entendeu? Ele não é redondo, ele é vertical, né? Ele é uma abertura vertical, quase como se fosse o sexo da mulher, né? O sexo da mulher. Por isso, eu acredito que foi por esse motivo, foi pelos répteis, pelo gato também, que é um animal estranho, que não faz amizade como o cachorro. O cachorro é muito mais amizade, muito mais amor. E o gato é menos amor, é arisco. Então, praticamente, o que acontece é o seguinte, que o gato, não só o gato, mas os répteis que têm esse olho, a forma de sexo feminino, eles não são muito, digamos assim, perto dos mamíferos. Os mamíferos, o boi, o cachorro, eles não têm o olho assim, entende? Então, acho que os antigos, eles viram isso na natureza. Aí, a partir disso, fizeram a lenda que a mulher, tinha mais pecado do que o homem, né? Que a mulher que pôs o pecado no mundo. Também os gregos dizem que tem Pandora, né? Eu não sei se você sabe a história do vaso de Pandora. A Pandora é uma mulher que ela abriu um vaso que não tinha que abrir, ela foi lá, abriu, e daí o mal, ele se difundiu por todo mundo e não pode mais fechar a coisa que foi aberta, entende? Você sabia disso, não? Sabia. Como é que é a história de Pandora que você conhecia? É essa que eu estou falando? Diga aí o que você A conhecia. caixa de Pandora, né?
Como é que é a caixa de Pandora? Conta a história, você sabe. Nessa caixa estavam todos os males do mundo fechados. Foi dita Pandora para não abrir essa caixa, que esses males iam se espalhar pelo mundo. Pandora foi lá e abriu, os males se espalharam pelo mundo. Isso diziam os gregos, né? É. Então você veja como a história é a mesma. Depois quem fez a Bíblia usou essa história dos gregos para juntar com as outras histórias. Mas por que a mulher? Por que não o homem? Por que a mulher? Porque ela tem essa semelhança com os répteis, né? Com os répteis com o gato, que não são muito humanos, entende? O cão é mais humano, entende? Então, praticamente, eu acredito que eles pegaram essa ideia errada da mulher, não é errada a ideia, não é errada, porque ela prevê, essa ideia vem de uma atenta análise da natureza, entende? Porque a Bíblia, ela é feita toda é uma leitura da natureza, porque esses números, número 33, você sabia, mas nós temos 33 vértebras, sabia disso? Sabia. Então, veja, da hora que eles tiraram o número 33, a gente tem 33 vértebras. Pois aqui no peito, a gente tem o externo, e tem 12 pares de costelas, 12 pares. Sabe quantas pares estão coligadas com o externo? Sabe o que é o externo, né? O osso. O externo é um osso aqui no meio, entende? Aqui no meio. Sabe quantos que estão ligados? São 7 ligados, 7 pares. Mas total aqui são 12. Então, isso aí tiraram tudo da natureza, da criação, esses números. Entende? 12, 7, 3. Entende? E daí fizeram os livros, porque são verdades, sim, porque você baseia na natureza, entende? Não é que seja espírito, anjo, mas acontece que se você usar na tua percepção, se você começar a ler, por exemplo, agora eu vou ler a hora, tá? 4h19. Se eu pegar 4 mais 1, 5, né? 9 mais 4, 9 mais 5, 14, tá? 14, 4 mais 1, de novo dá 5. Então, eu posso pensar diversas coisas, 5. Eu posso pensar 5 porque por que 5? Por que 5 nesse momento? Porque eu estou falando coisas profundas e está iluminando o coração, né? É uma luz como se fosse como se fosse essa luz que está aqui em cima fosse uma estrela, entende? Então é praticamente 5, eu posso pensar na minha imaginação. 5 quer dizer que aquela luz nesse momento ela tá funcionando como se fosse uma estrela que está iluminando a mim e eu estou iluminando você com entendimento. Depois você está iluminando eu, entende? Porque a luz, ela ilumina, entende? E ela é como uma estrela, entende? Então eu posso pensar isso. Mas se eu começar a pensar desse jeito, o meu corpo vai me mostrar uma outra pista. Por exemplo, agora que eu falei com você, eu comecei a falar essas coisas, os meus olhos, eles se desviaram para um outro lugar. Sabe para onde que eles desviaram? Aonde está fazendo, por exemplo, tem um quadro na parede, tá? Do outro lado da sala aqui, que tem um reflexo da luz. Tem um reflexo da luz. E sabe qual é o quadro que tem o reflexo da luz? É o Papai Noel. Papai Noel. Que eu tenho o Papai Noel aqui desenhado num quadro e a luz está refletindo bem ali, mas ela não está refletindo na cara do Papai Noel. Ela está se refletindo do lado dos olhos dele, como se ele estivesse olhando para aquela luz, entende? Esse Papai Noel tem os óculos como eu, tem a barba como eu, e a luz está do lado da cabeça dele, mas do lado no sentido, ele está com a cabeça virada assim, sabe, olhando um papel.
E a luz, o reflexo da luz está bem aqui, bem na frente dos olhos dele, entende? Então, praticamente, o que eu estou querendo dizer, Bárbara? Por que que eu olhei para... Por que que quando eu comecei a dizer que essa luz era uma estrela, os meus olhos, sem a minha autorização, não foi uma coisa involuntária, olharam o reflexo, entende? Por que que eles olharam o reflexo? Eu não pensei, eu vou olhar o reflexo. Os olhos olharam o reflexo, entende? Porque eles estão querendo me dizer alguma coisa, entende? Quer dizer que o nosso corpo, ele fala com nós com o invisível, entende? As tuas ações involuntárias, tá? É uma mensagem do invisível, entende? Por exemplo, essa questão da coluna vertebral. Eu tava no supermercado e eu vi uma mulher do meu lado. E ela tinha o cabelo preto, era um pouco escura de pele, assim. Eu comecei a pensar, poxa, como essa mulher deve estar vivendo a vida dela? Ela terá sintonia com o invisível? Como será a vida? Eu pensei assim, ninguém sabe nada da vida dos outros, né? Eu disse assim, pensei assim. Aí aconteceu o seguinte, aconteceu que eu olhei para ela, que eu vi que ela era casada, eu não sabia qual era o problema dela, eu não sabia se ela era mal, se ela era boa, o que era, né? Aí o que aconteceu? Normalmente veio a minha vontade de coçar com as unhas a minha coluna vertebral. Eu esfreguei as unhas na coluna vertebral, entende? Entendeu? Mas isso, Aham. mas isso é uma coisa assim, involuntária. Eu não pensei, eu não senti uma coceira. Simplesmente, sabe como você coça assim, né? Normalmente. Aí eu pensei assim, isso é uma mensagem, porque a coluna é 13. E as unhas quer dizer agressividade. Então, se eu eu fico coçando a coluna vertebral, quer dizer que eu tô lembrando do sofrimento de Cristo, né? Porque eu coço a minha coluna, que é 33. Eu coço 33 com as unhas. Então eu pensei, então isso aí quer dizer uma mensagem do invisível, porque não fui eu que decidi de coçar a minha, a minha, a minha coluna vertebral, entende? Aconteceu assim sem eu pensar. É uma mensagem do invisível dizendo que aquela mulher ali, ela não está fazendo a boa pessoa, entende? Mas isso aí depois tem que ser claro, que tem que ser confirmado, entende? Quer dizer, o papel, por exemplo, eu pensei, qual é o papel dessa mulher? Ela é escura, tem o cabelo escuro, entendeu? Como é que ela vai estar em sintonia com a verdade, não vai estar em sintonia? Então, pelo que eu vi, pelo movimento que eu fiz com a mão, eu entendi que ela deveria não estar totalmente consciente do que acontece, das coisas invisíveis e visíveis, do colegamento entre as coisas visíveis e invisíveis. Porque isso que eu te falei, essa questão de eu coçar a espinha e entender essa coisa dela, é porque eu estou interpretando uma mensagem invisível, entendeu? Que o meu corpo está me dando, entende? Porque por exemplo, esse momento que eu olhei o reflexo da luz. Isso foi uma mensagem que vem invisível, entende? Não é consciente, não é uma coisa consciente, entendeu? Então é invisível, entende? Invisível, a mente não está sabendo disso. Foi outra coisa que o inconsciente, que pode ser mil coisas, mas ligada à parte que eu não sou consciente, entende? Então você tem que estar, Silvia, Bárbara, para você entender você tem que ler os seus movimentos involuntários. Você tem que entender o movimento involuntário do corpo, entende? Se você entender, por exemplo, se você está com os pés cruzados, vou dizer que quer dizer uma coisa. O corpo está dizendo uma coisa para você, não para os outros. Porque eu estou sozinho aqui, entende? Quando você está deitado, a mesma coisa. Você deita, você está com o pé cruzado, isso quer dizer uma coisa.
nesse mundo. Mas daí você tem que entender que tem uma separação entre esse mundo, que você está mergulhado, que se fosse como se fosse um mar, como se fosse como se fosse digamos assim, um aquário. Nós estamos como se fosse a Terra inteira, é como se fosse um aquário. Por exemplo, a Terra não digo, a Terra inteira não. O Ocidente. O Ocidente é onde que tem essa ideia, essa maneira de pensar cristã. O Ocidente está mergulhado, é um aquário que funciona segundo a lei, a leitura do invisível cristã. Entende? Mas não quer dizer que exista só a leitura cristã, existe outra leitura, porque quando eu fiquei, a minha loucura é uma leitura do invisível, é um método, é uma leitura toda nova, que não é ocidental, é uma outra coisa minha que eu criei, entendeu? Essa muito obrigado, Mara, muito obrigado. Veja, quando eu fui dizer muito obrigado, você olhou para cima, entendeu? Eu disse assim, quando eu abri a boca para dizer a palavra muito obrigado, você olhou para cima. O que quer dizer isso? Quer dizer que você, mesmo estando aí longe, você falou para mim de Deus, entende? Você, a hora que você estava olhando, você olhou para cima. Você olhou para onde? O copo de suco. Pois é, mas por que naquele momento você olhou para o copo de suco? Posso saber por que você olhou para o copo de suco? Me deu vontade de tomar suco, Beto. Pois é, você te deu vontade, mas essa vontade de onde veio? Essa vontade de onde veio? Ah, Beto, sei lá. Mas exatamente, Bárbara, porque tem essa vontade é porque a gente está tendo uma troca de energia, entende? Não precisa fazer sexo para trocar energia. A gente está mesmo conversando, a gente troca energia, então praticamente você, em qual momento, aquele momento, porque na Bíblia está escrito assim, antes de eu falar, Deus sabe o que eu vou falar, entendeu? Antes de eu pensar, Ele sabe já o que eu vou pensar. Então, isso quer dizer o seguinte, que você, antes que eu fale, você já sabe aquilo que eu vou falar. Você também sabe. Entende? Porque nós estamos em sintonia, nós temos uma sintonia, estamos falando, estamos conversando, estamos se escutando, estamos se escutando e estamos se vendo. Então, isso é uma sintonia. É como se a gente estivesse com as mãos dadas, entende? O olho é como se eu olho você e você olha eu, é como se a gente estivesse com as mãos dadas. E eu falo você me ouve, você fala e eu me ouvo, isso é a outra mão, como se tivesse duas mãos dadas. As duas mãos, a minha mão encostasse a tua mão. Porque uma mão é o olho, outra mão é a orelha, entendeu? Aí o que acontece? Acontece a terceira coisa, que é o movimento involuntário dos teus olhos, que tem a ver com as duas mãos ligadas, tem a ver, para a gente estar com as mãos dadas, entende? Então você, quando foi falar muito obrigado para você, você levantou os olhos para cima. Porque naquele momento, por que eu ia te dizer muito obrigado? Na realidade, eu estava agradecendo a Deus, entende? A Deus. Mas eu agradeci você, porque a Bíblia diz, trata o outro como se fosse... Por exemplo, a Bíblia diz assim, se você não ama o teu irmão, como você pode amar Deus? Então, praticamente, eu sei que amar a pessoa que está de frente a você. Disse até Jesus. Os dois mandamentos de Jesus, um é amar Deus com toda a mente, todas as forças. Outro é amar o próximo com si mesmo, como si mesmo. Como diz também, como você ama aquele que você não ama aquele que vê, como pode amar aquele que não vê? Entende? É isso. Então eu terminei essa questão, eu vou fazer uma pausa, a gente termina essa conversa e depois, numa outra ocasião, fala de novo, tá? Tá bom, tchau, tchau. Tchau.